Basta eu crer, basta eu crer. Amo você, simples assim. Basta eu crer, amo você, simples assim. Basta eu crer. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para o programa Todo Santo Dia. O programa que visa dar um direcionamento emocional e espiritual para a sua vida. E hoje estamos com a cara muito especial, porque a convidada é maravilhosa. Ela é nada mais, nada menos do que CEO de uma das maiores rádios que tem aqui em São Paulo, que chama Adore Mais FM. Ela tem uma missão de transformar vidas. Ela tem uma missão evangelizadora linda. Só que ela trabalha com grandes negócios, ela é empreendedora e ela então vai estar trazendo aqui, nesse dia tão maravilhoso, uma visão, uma perspectiva de como que você faz para ter equilíbrio emocional e espiritual na sua vida. E estamos aqui com Elisângela Henrique, meu amor, Minha obrigada linda. por aceitar o convite, gratidão pela sua vida. Já estou aqui com o coração repleto de amor e de muita gratidão por você ter aceitado estar aqui junto comigo nesse dia de hoje. Obrigada. A gratidão é toda minha pelo convite, eu me senti muito privilegiada e receber o seu carinho e de estar aqui com o seu público realmente é lindo. Obrigada. Obrigada. E vamos falar de um tema que estão me pedindo muito, que é como que faz para prosperar com equilíbrio emocional e espiritual, porque é muito interessante que as pessoas, quando elas pensam em prosperidade, às vezes, lógico, todo mundo gosta, ninguém nasceu para querer passar por escassez, miséria, mas quando a pessoa pensa em prosperidade, muitas das vezes ela pensa assim, eu vou perder muita coisa, eu não vou conseguir realizar tantas outras, porque ou eu vou ter que estar tão focado, por exemplo, no meu trabalho, e lógico, vai ter que se focar, mas às vezes a pessoa diz assim, não vai valer a pena. Então, como que faz para a pessoa ela ter qualidade de vida, porque ela tem uma família, ela tem negócios, ela tem todo um aparato que cerca essa pessoa, mas ao mesmo tempo ela quer crescer também, quer prosperar. Então, como que faz para a gente prosperar, multiplicar, que nem o Senhor falou, porque quando a gente vai em Gênesis, uma das primeiras palavras que tem na palavra de Deus é falar assim, você veio para cá para governar, você veio para multiplicar, sois férteis. Então, como que a gente faz para trazer essa fertilidade, mas com equilíbrio, porque se falta o equilíbrio, aí vem as doenças, vem as dores emocionais, vem a angústia, vem separação, às vezes não só daquela pessoa que a gente está junto, mas de nós mesmos. Olha, esse assunto é muito gostoso da gente falar, por quê? Faz parte da vida de todo ser humano, né? Lá no livro Milenar de Sabedoria, que eu gosto muito, diz que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas, é só para quem empreende? Não. É só para o médico? Não. Para a dona de casa? Não. Para todos. Né? Vida e vida em abundância. Muitas vezes, quando a gente traz para o campo empresarial, para o campo dos negócios, e a gente fala muito em dinheiro. E aí tem aquela crença de que, apenas uma crença de que prosperidade é financeira apenas. Quando você fala, prosperou, ele é rico financeiramente, ele tem dinheiro, tem muito dinheiro. Então, e na verdade, né, a prosperidade envolve todas as áreas da sua vida, né? Então, quando você não tem as áreas da sua vida em crescimento, você não pode dizer que uma pessoa ela é próspera 100%. É verdade. Né? Então, e aí quando você para e tem algumas pessoas como referência, né, que você modela, pode ver, normalmente você modela uma pessoa em uma das 12 áreas da vida. Ou 2, ou 3, ou 4, verdade. Porque justamente, né, esse famoso equilíbrio em todas as áreas, Andresa, é algo que a gente vai ter sempre em desenvolvimento, Perfeito. sempre em evolução.
Até porque se eu estou aqui cheia de pratos para tentar equilibrar, eu preciso estar me movimentando, eu preciso estar atento. Se eu me distrair olhando para pessoas, eu perco o prato. Então, eu percebo que esse equilíbrio, que faz parte da vida em todo o processo, tem momentos que vai ser natural me desequilibrar, porque se eu estiver cheia de pratos, vai ter um momento, por exemplo, que eu vou precisar ir no banheiro, eu vou precisar tomar um banho, eu vou precisar trocar de roupa. Então, às vezes o que as pessoas elas confundem é acreditando que o equilíbrio é o tempo inteiro. Não, vai ter momentos que às vezes eu preciso desequilibrar. Não é que eu preciso, é que eu vou fazer algo que talvez naquele tempo a família sinta um pouco de falta minha, mas depois aquela minha ação no empreendedorismo ou no negócio vai trazer algo maior ainda para minha família. E a mesma coisa com minha família. Às vezes eu estou com a minha família e às vezes eu acho que eu estou desequilibrando minha empresa, mas não. Mas aquele amor que eu estou colocando naquela hora está me dando energia para quando eu for para o meu trabalho, eu ter produtividade, que não é a mesma coisa de tempo de trabalho. Então eu vou para lá, eu vou ser extremamente produtivo. Por quê? Porque eu estou com o combustível certo. Mas as pessoas às vezes confundem, elas dizem assim, e por isso que elas entram em noia. Porque acredita que o equilíbrio é o tempo inteiro, mas ninguém é máquina. É natural, nós somos carne e espírito. A nossa carne desequilibra, a nossa carne sente medo, a nossa carne sente ansiedade. Mas daí o equilíbrio é essa. É a sabedoria. Exatamente. E aí, outra coisa muito curiosa é assim, como manter o equilíbrio? Sim. Tudo, né, Andresa, tem algo antes. Perfeito. Né? Então, por exemplo, o que é a motivação? É o motivo para agir. Né? Por que você quer prosperar? Por quê? Essa resposta, ela precisa vir automaticamente. Porque senão, no meio do caminho, você vai parar com as dificuldades. E uma coisa é certa, mudanças, não existe crescimento sem mudança. E aí o cérebro humano vem dizendo que ele não quer gastar energia, e aí, na hora da mudança, você é um bom momento para o desequilíbrio. Sim. E aí, o que vem antes? É onde está a resposta. A raiz daquilo. Nossa, então, muitas vezes, fui pensando na raiz. Isso, a raiz. Então, assim, eu vou prosperar para dar uma vida boa para minha família. Eu vou prosperar na área financeira porque eu quero dar uma condição, uma escola melhor para os meus filhos. Ou eu vou prosperar financeiramente para que nós ampliamos o nosso conhecimento indo para outros países, porque visitar outros países é cultura. Então, vai crescer no intelecto. E aí, todas as áreas, você tem essa clareza do porquê. Agora, existe um outro aspecto que, normalmente, é fácil você encontrar os porquês. Porque nascemos para evolução, nós nascemos para ter uma vida em abundância, né? Para viver na plenitude, viver na felicidade, tudo funcionando, nada de falta. Porém, nós estamos inseridos num contexto chamado mundo, né? Estamos na Terra, onde existem várias criações, educações. De onde você vem não pode definir para onde você vai. Porque muitas vezes nós recebemos, né, ou não recebemos algo dos nossos pais, daquele contexto onde nós nascemos, porque eles também não tinham o que dar. Né? Então, uma coisa que afeta muito, que é a raiz, que impede de prosperar e de prosperar com equilíbrio, tem a ver com a sua criação. Com a famosa crença e trauma dos seus pais. Perfeito. Porque às vezes... Que é um lar emocional, até falo no meu livro Todo Santo Dia. A gente vem com esse lar emocional e a gente vem com essa raiz e em vez de se libertar tendo novos frutos, a gente fica tão arraigado naquela raiz que não se permite a mudança. Exatamente. E aí as nossas ações, né, Andresa, elas vêm, 95% é do subconsciente e do inconsciente. Sim. 5% só você está consciente. Sim. Então, às vezes, é igual dirigir um carro, né? Isso. Você está no automático. Na vida, na área das emoções e dos sentimentos, é a mesma coisa. Então, às vezes,
eu preciso prosperar, mas na verdade o porquê é que você quer curar uma dor emocional da sua infância. Aí você quer provar que forte. você venceu na vida. Você quer o reconhecimento, você quer o aplauso. Exatamente. Mas é para fazer uma cura e a cura não está aí. A cura não está aí. Exatamente. E aí é onde a gente vê, né, Processos depressivos. isso, famílias destruídas. Um vazio emocional, uma Exato. dor muito grande. Muito grande. Então, E daí também aí vai tentar preencher, às vezes, com álcool, com drogas, porque é tudo vazio. vazio. E eu vou acreditando que esse vazio vai ser preenchido pelas coisas de fora, quando na realidade o tempo inteiro está aqui dentro. E é de dentro para pra fora. fora. Não tem como você prosperar se você não tiver uma mente próspera. Porque é Sim. pensamento, sentimento que gera ação. Sim. E aí você age com o sentimento de escassez. O que você vai trazer para a sua vida? Mais escassez. Você pode trabalhar uma vida inteira, você pode até conquistar, mas você vai perder. Porque o motivo está errado, o sentimento está ruim. Né? Então, trazendo um pouquinho, né, para a realidade ali, os sentimentos, raiva, alegria, tristeza. Então, não tem como você querer algo bom vibrando ou estando num sentimento ruim. Não tem como. E aí vem aquele ditado, os opostos se atraem. Não, não, não. São semelhantes. Então, se você está com um sentimento bom, os bons negócios vão aparecer para você. As boas pessoas verdade. vão aparecer para A tua você. frequência fica tão alta que ela sintoniza naquela estação. Exato. E vai tudo fluindo. Tudo Fluindo. acontece. Da mesma forma que quando acontece uma coisa ruim, quem está nos ouvindo Meu sabe, Deus né? do céu. Aí parece que vai desencadeando um monte de coisa ruim. Um monte de coisa. Mas por quê? Porque você entrou naquela frequência, você entrou naquela crença, você entrou naquele ambiente. E é tudo que você vê, é tudo que acontece. E é tudo que... E é importante que quem está nos ouvindo entenda que a ação, o movimento que você precisa colocar para sair é muito maior. Quando O você dobro. o dobro. Porque quando você está embaixo, você precisa subir a ladeira, você precisa colocar uma energia. Mas depois que você começa, vai fluindo, as coisas vão acontecendo. Uhum. E aí, se você me perguntar assim, Eli, mas como que a gente faz isso, né? Sim. Como que troca? Puxa, a gente saiu de uma pandemia, a minha família está passando necessidade, ou os meus negócios não estão avançando, o meu time de vendas está ruim, ou como? De novo, qual que é a nossa raiz? Qual que é o nosso pilar? É a espiritualidade. Então, o espírito governa a alma e a alma governa o corpo. Então, a espiritualidade, ela mora no nosso Criador. Então, se você não para tudo e vai se conectar com Ele através da oração, né, ou meditação, né, tem alguns nomes, mas no livro milenar, de novo, vem dizendo que entra, fecha a porta do seu quarto e conversa com o Senhor teu Deus, porque Ele conhece o seu coração. Que lindo. Então, Põe é o ali, joelho é no naquele chão. momento Sim. que você vai buscar a verdadeira energia, a verdadeira Verdade. motivação, o verdadeiro na fonte. motivo Exatamente. na fonte. Na fonte. Na fonte. Então, essa é a receita. É verdade. Então, muitas vezes, o nosso dia a dia, o automático, imagina, no mundo empresarial, Sim. mais ainda, né, que é o meio que eu vivo. Então, é pouco provável que você vai colocar ali um tempo nessa área. Tem que colocar na agenda, eu falo. Tem que colocar na agenda. No Na meu agenda. caso, eu fico o dia inteiro conectada com o pai, mas às vezes para quem está muito no mundo corporativo, como você falou, se não colocar na agenda mesmo, O dia as dificuldades acontece. engolem você. Sim, sim. Te engole. Então, justamente, o consciente, os 5% trabalhar ali, puxa vida, eu não estou bem. Então, peraí, para tudo, porque tudo vai ser de dentro para fora. Então, se você não está bem, se sentindo amado, entendendo o que Deus falou para você, sobre quem você é, sobre o que Ele quer de você, você não vai ter forças para enfrentar os desafios. De jeito nenhum. E eles virão. Né? Porque é o todo santo natural dia. da vida. Todo santo dia. Santo dia. E o tempo inteiro, porque o desafio, ele não é ruim. Todas as vezes que vem um desafio, também nos tira de uma zona de conforto e faz a gente crescer. E é nesse crescimento que a gente vai conseguindo chegar mais longe.
se você tem um olhar para o crescimento. Sim. Porque muitas vezes alguns problemas vêm e a pessoa só sofre com aquilo. Sim. Ela não olha como aprendizado. Sim. Então tem que estar intencional. Puxa vida, por que que isso está acontecendo comigo? O que eu tenho que aprender com isso? O natural é só a gente sofrer. Humanamente falando, O corpo, perfeito. é você passar por aquilo com várias dores. Sim. E aí doeu aqui, você ataca aqui, Somatiza faz ali. doer ali, Sim. desconta em quem não tem nada a ver, Sim. né? Então, É muito consciente. forte. Isso. O que eu tenho que aprender com essa dificuldade? Que se você que está nos ouvindo aqui está passando por um momento, uma dificuldade que você acha que não tem solução, para um pouquinho, vai para o seu quarto e se conecta com o seu Criador e peça para Ele te dar clareza, para que você entenda qual é o aprendizado que você precisa tirar e qual lição que você precisa tirar daquilo. E o mais incrível, Andresa, é que assim, normalmente, o desafio que você teve e que você enfrentou e que você venceu é porque Deus quer abençoar o outro. Aquilo que você passou vai testificar, vai testemunhar. Então não é sobre a Bem gente. feito. Nunca é sobre, Nunca é sobre tem a algo gente. tão lindo que a gente estava conversando, estava numa entrevista que eu estava fazendo e que a pessoa entrevistada estava comentando e algo que tocou muito meu coração, que foi assim: quando a gente percebe o espelho foi criação humana. Ou seja, Deus, quando fez os nossos olhos, foi para que a gente olhasse o tempo inteiro para fora, para o outro, para fazer para o outro, para servir. O espelho foi criação do homem. Essa parte de olhar, eu fiz a música, eu sou talentoso. Então, não, eu fiz aquela música, mas é para o outro ouvir. Eu escrevi esse livro, mas é para o outro ler. Eu fiz esse quadro, mas é para o outro admirar. Eu estou fazendo esse programa, mas é para você se transformar. Então, quando nós compreendemos que o próprio espelho foi uma criação humana, assim como o dinheiro, a gente percebe que o outro, que é a nossa grande ferramenta aqui nesse mundo, é nos transformar para edificar o nosso irmão. E isso, quando ela falou, eu disse, nossa, que forte, que poderoso, porque o próprio propósito tem a ver com isso. Começa em nós, é um dom em nós, que está em nós, mas que vai para o outro. E daí, quando eu tenho essa clareza, eu trago esse equilíbrio para as minhas emoções, para a minha espiritualidade, e, consequentemente, eu avanço nos meus negócios. Prospera. Prospero. Existe o crescimento, que a prosperidade é o crescimento. Então, Exatamente. você vai crescer nas áreas. Né? E olha só que interessante, é quando você se desperta, né, na sua consciência em ver que você não consegue dar aquilo que você não tem. Então, claro, o outro, né, o segundo mandamento ali com promessa, viu? Ama o seu próximo. E não adianta, ninguém vai ser feliz sem pessoas. Tudo na nossa vida vem através de pessoas. O que é bom e o que é ruim vai vir através de alguém. Não tem como. E aí você, uma das grandes, né, das grandes rodas, o assunto que não para é sobre, você conhece fulano, é o network e tal, e 85% dos nossos resultados está ligado diretamente ao network, as pessoas que você se conecta. Então, sempre é o outro. Porém, você não dá aquilo que você não tem. O que é transbordar? Você tem tanto que sobra para o lado de fora. E aí você quer amar sem ter amor. Sem primeiro você se amar e entender o amor de Deus na sua vida. Sim. Entender o porquê você foi criado. E não vai conseguir. Sim. Então, essa é algo incrível que quando... É um movimento, uma dinâmica linda. Que quando você não para consciente para transformar, porque isso vem fazendo parte de uma transformação, que é aquilo, o processo, ciclos. E aí você vai avançando. Então, eu quero avançar na minha área profissional, né? Tá, mas e como é que está a sua área, o seu avanço no emocional e no espiritual?
Tem que andar juntos. Nós somos um tripé, corpo, alma e espírito. Verdade. Então não tem como. É impossível. E aconteceu comigo isso. Há uns 7 anos atrás. Olha. Eu começo ali empreendendo, querendo vencer na vida, Sim, sim. né? Como diz o outro. Como todo mundo. Como todo mundo. Vou conquistar. Vou conhecer o mundo. Vou. E aí eu chego num momento que eu falo, puxa vida. E agora? E é onde eu começo a estudar sobre a inteligência emocional. E quando eu começo a estudar a inteligência emocional, não tem como você pesquisar sobre esse assunto e não voltar o olhar para você. Não tem como. É verdade. E aí você começa a olhar a sua família, o ambiente que você está inserido, porque você é a média das pessoas, das 5 pessoas que você convive. Então você fala, peraí, eu estou refletindo tal pessoa, mas eu não gosto daquilo que ela faz. Nós somos seres humanos relacionais. Sim. Você, que nesse sotaque gostoso seu, se eu ficar 3 dias com você, Você já tá falando parecido. eu começo já... Não é uma delícia, gente? Esse chiadinho dela. Então, somos seres humanos relacionais. E aí você começa tendo que mudar várias coisas, né? Primeiro você, dentro, depois vem para fora. O ambiente onde você está inserido, as pessoas com quem você convive, geograficamente vai te potencializar, estar perto de pessoas para onde você está indo. Então, tudo começou na minha vida quando eu começo a estudar lá sobre inteligência emocional. Aí eu fiz vários treinamentos, né, nessa área, sempre lidando com pessoas, aí fiz treinamentos no Brasil, fora, e não paro, que é um assunto maravilhoso, e cada vez mais vem se descobrindo, a ciência vem crescendo. E vai ficando mais gostoso, né? Porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente quer se conhecer. Quanto mais a gente descobre que não se conhece. É muito lindo isso. Pois é. Imagina, Andresa, você que lida com muitas pessoas. Antes, olha só que legal isso. Sim. Quando eu ia para uma negociação, eu ia assim, bom, eu preciso gerar esse negócio para que venha esse resultado, assim, 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 assim. No campo razão. Então, eu chegava e é isso aqui, ó. E aí, puxa vida, eu tô falando de 25 anos, né, da minha experiência. E o negócio não saía. Eu falava, mas espera aí, gente, o que está acontecendo aqui? Eu fiz toda a lição de casa, esse é o melhor negócio do mercado, eu que domino essa coisa, mas... Então tá faltando. O que está faltando? Quando eu começo a ver e ser especialista em pessoas, eu mudo a minha forma de trabalhar. Porque primeiro, eu quero entender e saber com quem eu estou falando. Porque existem os temperamentos. Perfeito. Os perfis comportamentais. Os perfis comportamentais. Você não negocia com um analítico da mesma forma que um dominante no seu temperamento. Ele vai achar que você está querendo enganar ele. Perfeito. Porque ele precisa de números, ele precisa de dados, né? Que nem no planilhas. É aquela pessoa que adora um manual. Isso então você tem que trazer todo. Eu sou dominante, né? Influente. Então eu já quero falar, olha, assim, 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 entendeu? Sim, tá tudo certo. Acabou, pronto, olha, é aqui, assina aqui, vai acontecer o resultado, focado no resultado. Igualzinha, sim. Mas não, você precisa identificar e perceber o outro. E como que você descobre isso, né? E aí, papel e caneta, que é importante você anotar, que você vai precisar isso na sua vida. Primeiro, você identificar com quem você está falando, qual que é o perfil dela. Segundo, faça perguntas. Não existe a pergunta ruim. A pergunta ruim é aquela que você não fez. E você também não vai metralhar a pessoa de perguntas. Não. Você vai vir com
tentando se conectar com ela. Ah, eu gosto disso, você gosta disso, como que é isso? Relacionamento. Sim. O ser humano é relacional. E aí vem Jesus, né? Quando ele esteve aqui na Terra, ele ensinava através das perguntas. Então, minha gente, E de uma total entrega, né? total entrega. E aí existe uma sabedoria incrível Sim. nas perguntas. E aí, se você não tem aquilo que você gostaria na sua vida, é pelo que você não perguntou ainda, né? Outra coisa, em rodas, né, que a gente chega, pode ver. A pessoa quer falar. O tempo inteiro, O isso é tempo verdade. inteiro. Isso eu queria até dar um parênteses, que isso é muito legal que ela está falando. Teve uma vez que eu estava fazendo um curso de constelação familiar, que ela fez uma chave que, nossa, a sala inteira fez assim, uau, e agora eu vou dar esse uau para você. Uau. Ela falou assim, isso que você falou é tão sério, que ela começou falando do jeito que Eli, eu falo Eli, gente, eu já sou amiga ainda, Já então, somos. Eli. E daí ela falava exatamente do jeito que você está falando, dizendo assim, e estamos querendo o tempo inteiro falar. Isso é tão real, agora você que está em casa, perceba você. E para mim foi uma ficha que caiu. Enquanto o outro fala, em vez de eu me conectar com o outro, com o olhar, com a energia, eu estou pensando, qual vai ser minha pergunta? Qual vai ser minha próxima pergunta? O que eu O que vou eu vou falar falar? de mim? Quer falar que de eu vou você? falar? E às vezes Exatamente. a outra pessoa, ela tem muito mais conhecimento que você. Exatamente. Ela já tem uma experiência de vida muito maior e você perde o ouro, A oportunidade. a oportunidade. E o pior de tudo, não tem a conexão. Então, Não fica preocupado. Você que está em casa, a gente está conversando com alguém, fica, ai meu Deus, mas o que eu vou falar? Ai, o que eu vou perguntar agora? Ai, porque eu quero falar de mim. Não, calma, escuta, se conecta, que a própria energia da conexão vai trazer as perguntas, vai trazer... Exatamente. E se tiver uma hora que vocês pararem só para se olhar, tá tudo bem. Isso também é diálogo, aham. que é o diálogo do coração. Você sabe que a fala, trazendo para o campo da comunicação, que é o meu ramo, apenas 8% é a fala. Sim. O restante está ali na comunicação não verbal. Perfeito. E aí é onde é um campo que eu adoro, que é você ativar os sentidos, aquilo que Deus colocou dentro de você. Então você conhece a outra pessoa olhando, ativa o seu olhar, ativa a sua escuta, ativa a sua sensibilidade. Sim. Então você vai sentir a outra pessoa. Então tudo que a gente precisa, Andresa, é incrível, Deus já colocou dentro da gente. É a gente que não foi buscar informação e conhecimento naquilo. Então, quando você se preocupa apenas com você, ou apenas com o seu resultado, e eu posso dizer isso porque por muitos anos da minha vida eu fui assim. Eu apenas queria saber do resultado. Então, eu vou triplicar as minhas vendas. Olha. Eu vou triplicar o meu negócio. Eu vou. E aí o mercado corporativo te cobra ainda mais. Eu também trabalhei no Citibank, né, em banco, etc. E você é um número, você é meta. Eu tenho lá em casa várias medalhas, troféu de premiação e um monte de coisa. E então o meu foco era esse. E aí chegava no dia 30, 31, eu ficava triste. Mas assim, de um tanto. Falava, gente, tudo de novo mês que vem. Peraí, tem alguma coisa errada. A partir do momento que os meus negócios, eu entendi o que Deus queria fazer, né, através da minha vida e dos meus negócios, tudo mudou. Então, hoje, eu falo muito sobre isso, que é negócios com propósito. E eu estou escrevendo também sobre isso, tá? Daqui a pouco chega aí. Parabéns, um livro, um filho, né? Livro E aí, um filho. Isso. E aí é onde entra a Adore Mais, né? Que ali o nosso slogan, o nosso propósito é conectar pessoas e unir propósitos. Então, na nossa emissora, o que acontece? Várias programações, pessoas que têm um interesse em transformar vidas, vêm para a nossa emissora e fala para o estado de São Paulo, né? Mais de 23 milhões de habitantes. E eu tô até na Adore Mais, eu achei que era só em São mesmo, Paulo, mas é o gente. estado inteiro? Mais de 170 cidades. Uau, que bacana. Então, que é a soma, né, desses mais de 23 milhões
que é onde a rádio alcança, fora o aplicativo, fora a internet, que hoje o rádio ele teve que se adaptar As novas às novas. Aí tecnologias. tem lá um aplicativo que já foi baixado em mais de 10 países, enfim. Então, mas ele é qualquer programação, então, se você tem o propósito de transformar a vida das pessoas através daquilo que Deus colocou em você, vem para Adore Mais. Então, é o nosso negócio com propósito. E ali tem, né, vários ministérios, igrejas, que então tem teologia, tem transformação de vida, focado na psicologia, inteligência emocional, e por aí vai. São 24 horas de programação. E o seu programa Que gente, lindo. tem que assistir, gente, é maravilhoso. Assistir Tá ou lindo. ouvir na frequência lá, Na 102.1. segunda, quarta e sexta, às Segunda- 22 horas. Isso, é lindo, tem ajudado tanta gente. Então, assim, e aí Deus vai unindo. Unindo. Ele une propósitos, eu percebo. E não pessoas. E não pessoas. E propósitos. É porque verdade. só ele conhece o motivo Só ele do coração. conhece o coração. É. Perfeito. E aí, às vezes, você quer tanto Se fazer... conectar com alguém, né? E parece que vai dando tudo errado. Já aconteceu isso comigo. Já. Queria conectar com alguém e não vai. Mas é porque o próprio Deus sabe qual é o propósito do meu coração daquela outra pessoa. Certamente aquela outra pessoa tem um outro propósito que Exato. não está alinhado com o meu. E daí você fica insistindo, insistindo, insistindo. Pois e não é aquilo. Não é aquilo. E muitas vezes, o que é para você fazer, você não quer. É verdade. Aconteceu comigo. Sim. Se você, porque assim, a comunicação, existe um poder muito grande na comunicação e uma responsabilidade também muito grande, você influencia muitas pessoas. E por muito tempo, Deza, eu não queria. Vou falar para você, imagina, Olha. ter uma das frequências mais cobiçadas em São Paulo, numa metrópole. A gente está no Sim. metro quadrado mais caro na Avenida Paulista. A gente fala para Sim. quanta gente. E aí eu tenho os clientes, os desafios de audiência, de tudo. Sim. Falei, não. A funcionária, tem um quadro de funcionários. E eu falei, o digital, porque aí você tem que renovar, Sim, não é mais só o precisa. FM. Lógico. Que é a minha especialidade, né, é a mídia tradicional. E aí tem que estudar o digital para Isso. unir. Falei, não, senhor, eu faço outra coisa. E aí, eu estou na comunicação mais de 15 anos. E aí lá atrás eu falei, senhor, será? E fiquei. E o programa Adore Mais surge, que é às 14h, onde eu trago pessoas influentes e relevantes para contar suas experiências no quadro Essa é a Minha História, mostrando a essência de cada um deles e como eles fizeram para chegar onde chegaram e ter o sucesso e o grande resultado que ele tem. Eu não queria fazer esse programa. Olha. Aí contratava os melhores comunicadores do Brasil. Tinha uma que era até dubladora do Netflix. Sim. Sim, gente muito profissional. Até que um dia, eu fiquei uns 5 anos assim. Até que um dia, eu tô lá e a minha produção chega e fala, Eli, a apresentadora não veio, não vai vir mais. Assim, eu falei, como assim? Mas e a agenda com essas pessoas relevantes, né? É difícil eu conseguir essa agenda. Aí a minha produção vira e fala, então, quem que vai fazer agora o programa? Era de um dia para o outro. Nossa. E a única pessoa que sabe a essência do programa, que quem criou, Sim, lógico. É você. Aí minha cabeça, meu Deus, eu tenho tantos negócios, né, Como que eu vou dar mais conta para desse? fazer todos os dias. Eu vou investir 3. Aí eu comecei já a fazer conta para impactar no resultado lógico. final. 3 horas apresentando um programa, assim, assim, assim. Eu vou deixar de faturar isso, isso, isso. Minha hora custa assim, assim, assim. Ai, ai, ai. Mas eu não tinha muito o que pensar. No dia seguinte eu vou pro ar apresentar Olha, Deus é bom. o convidado, Sim. né? E aí, esse projeto que primeiro nasceu no coração de Deus, e aí a gente apresenta também. Mas o mais incrível é que está dentro do propósito, né? O propósito de quê? De transformar vidas. Então, por muitos anos, eu achei que eu existia apenas para gerar resultados financeiros e para empreender, ser empresária. Então, eu tenho que focar nisso. Eu sou a pessoa quem faz o dinheiro. Né? Deus me deu essa habilidade, eu comecei desde os 12, estudei sobre isso, então, bora fazer negócios, bora focar em vendas, em resultado final. Então, na minha cabeça, né, e aí vem as crenças, que a gente estava falando ainda há pouco, Sim. né, as crenças de que você
nasceu apenas para fazer algo, uma única coisa. Mas não. Deus, ele já colocou as habilidades dentro do ser humano para que represente a glória dele. E aí, a gente vem querendo se limitar o tempo todo. Então, o mais importante, descubra verdadeiramente quem é você, na sua essência, e quais são as habilidades que Deus colocou dentro de você, porque muito provavelmente existem pessoas que precisam saber da sua história, porque só você sabe o preço que você pagou para chegar onde você chegou. E isso vai construir, vai ajudar no caminho do outro. Então, aquilo que você passou e que você venceu, muitas vezes o outro, ele não vai passar porque você ajudou, você usou a sua história para ajudar ele a transformar a vida dele. Uau, Eli, eu queria ficar com você mais muito tempo, mas agora já chegou no finalzinho, Acabando, mas gente. vamos trazer ela mais vezes. Muito obrigada, foi lindo. Uma linda aula, lição, aprendizado nós tivemos nessa oportunidade que foi até muito mais do que prosperar com equilíbrio, foi prosperar com amor, com a fonte, com a essência, e tudo isso vai com propósito, vai levando a esse equilíbrio que tanto é falado, mas muito pouco vivido. Exatamente. Obrigada Gratidão. mesmo, eu que agradeço. Basta eu crer.